TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a cada um e suas famílias, que em nome de Jesus nós estamos aqui para compartilhar um pouco das experiências, que temos com Cristo e de como o Senhor traz libertações, como o Senhor vem fazer a sua obra dentro do nosso coração, trazendo aquele amor que nós não podemos sentir em lugar nenhum. Somente Deus, Cristo, pode transformar os nossos corações e nos colocar no caminho reto. E hoje nós estamos com a presença do seu João Antônio Leite, da cidade de Cachoeira do Sul. Ele é coordenador do AA, Alcoólicos Anônimos, essa entidade que ajuda muitas pessoas a saírem desse problema do alcoolismo, mas ele também tem uma experiência pessoal com Cristo, de como o Senhor realizou na sua vida a fé, trouxe esperança, trouxe salvação. Então vale muito a pena nós podermos agora ouvi-lo, daquilo que o Senhor realizou. Mas antes, eu gostaria só de ler um versículo que está no livro de Salmos, capítulo 40, e o versículo 1 e 2. Quem tiver suas Bíblias pode acompanhar, Sempre bom tirar a Bíblia lá da estante e começar a abri-la, Porque é aqui que nós vamos encontrar as palavras de Deus, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amém? Então eu deixo esse salmo, até se você quiser continuar lendo, É um salmo muito importante, que nos traz bastante consolo e alento, que é em Cristo que nós temos os nossos pés na rocha, quando nós temos essa oportunidade de estarmos nele. Tudo bem, seu João? Vamos iniciar esse momento depois dessa palavra, que toca bastante no nosso coração. É uma alegria estar aqui contigo, agradecendo a oportunidade de falar, dessa doença chamada alcoolismo e de Jesus. É muito bom falar de Jesus e participar do Janela do Céu é muito bom para mim. Muito obrigado. Tudo bem, é verdade. Nós também estamos felizes aqui de recebê-lo, E eu gostaria de saber, seu João, como foi que você chegou nesse ponto, de estar com... Porque você tem um testemunho, hoje trabalha, como coordenador do Alcoólicos, mas também do AA, mas também você teve esse momento na tua vida. Por isso pode falar com propriedade para aqueles que vão lá, Porque teve uma experiência e também uma experiência com Deus. Como foi que você chegou a desenvolver a doença? Exatamente. Bem, tudo começou nos meus 18, 19 anos, Então, o chamado bebedor social, fazer uma caipirinha no final do dia, tomar uma cervejinha no final de semana. Aquilo tudo foi... Eu não sabia que isso poderia se tornar uma doença. Poderia, Só 20% das pessoas que bebem socialmente vão se tornar um alcoólatra. E eu estava entre aqueles 20%. Então, quando chegou é uma doença lenta, é progressiva, é incurável e é fatal. Então, eu comecei a aumentar minhas doses lentamente, sem eu perceber. Levou anos, como eu disse, é uma doença lenta. Então, quando começou a prejudicar a minha profissão, começou a prejudicar o meu casamento, o meu lar, e eu não percebia. Parecia que estava tudo normal, Até que chegou num ponto em que não foi mais possível, quando eu tinha já 33 anos, E uma coisa impressionante que sempre na minha vida alcoólica, eu sempre pensei assim, quando eu chegar aos 33 anos, eu vou morrer. Eu sempre tinha aquilo comigo. Não sei por quê. E no fato foi ao contrário. Quando eu cheguei aos 33 anos, foi que eu renasci. Foi quando eles pegaram meus irmãos, meu sobrinho, me levaram para uma clínica para tratamento de alcoolismo. E eu renasci. Então, desde aquilo, eu nunca mais bebi.
Eu hoje estou com 38 anos de sobriedade, né? Não ingeri nem sequer vinagre, né? Porque o vinagre contém um pouquinho de álcool, e esse mínimo de álcool que tem no vinagre poderá me levar a uma compulsão a ingerir mais álcool. Sim. Né? E isso até hoje, né? Porque a doença é incurável. Então, com o poder superior, que é Jesus, com a força do grupo, com o meu esforço, nós temos conseguido de 24 em 24 horas evitar o primeiro gole. Veja você que nem mesmo Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai para o mês que vem e para o ano que vem. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E as nossas literaturas são escritas, eu acredito, pelo Espírito Santo, e ele escreveu, peça as 24 horas do dia, de 24 em 24 horas. Não pediu para a semana que vem, é só evitar o primeiro gole hoje. Né? Um passo a cada dia. Um passo a cada dia. Então a gente continua evitando o primeiro gole hoje, o amanhã a Deus pertence, o ontem passou, e assim a gente vai levando. E os companheiros têm com 10, 15, 20 anos, eu estou com 38, e a gente consegue o que antes era impossível. Ou seja, estacionar a bebida, levar uma vida normal, alegre, construtiva, recuperando a dignidade, a moral, o respeito, a família, o emprego, a saúde, recuperando Deus, porque Deus não havia me abandonado. Eu que estava abandonando ele, né? Devido pela bebida. Então, quando eu me recuperei, que eu fui para uma clínica, e aí começou, porque então eu era católico, né? Sim. Raramente eu ia na igreja, mas ia. E quando eu voltei da clínica, isso foi em julho, né? Fiz o tratamento completo, e aí então começou o meu contato com Deus. De julho até o primeiro do ano, quer dizer, mais de meio ano, eu fiquei frequentando os grupos de AA, porque foi me recomendado pelo meu médico e pela clínica. Mas não me ligavam, no AA eles me falavam que eu deveria melhorar o contato consciente com Deus, dizia. Sim. No AA. Mas eu nunca me liguei muito no melhorar o contato consciente com Deus. Eu fazia o programa de 24 em 24 horas, não bebia, estava sóbrio, né? Até quando chegou o dia 1º de janeiro, nós fomos para o sítio do meu pai, que o meu pai tinha em Pertile, né? Então nós éramos 9 irmãos, todos casados, todos com filhos. Eu dava uma turma grande. E todo mundo chegando, como era de costume, com isopor cheio de cerveja, com caipirinha, o meu cunhado com bandoneão, o meu irmão com conjunto, eu tinha um conjunto gaúcho cantando e trovando, eu entrava, cantava e trovava também. E aquele dia eu estava sem beber, era o meu primeiro ano novo, sem álcool, sem nada. E eu fiquei meio triste ali, meio perdido no meio deles. Aí chegou meu irmão e me disse, meu irmão mais velho, toma cerveja, João Antônio. Que isso, não vai beber mais agora? Eu digo, não posso, sou um doente. Eu não posso tomar o primeiro gole, se eu tomar o primeiro eu vou tomar mais. Olha onde é que você se viu uma coisa dessa. E aquilo me deixou, como diz o gaúcho, com a pulga atrás da orelha, sabe? Sim. Vou beber, não bebo, não bebo. Aí fica naquela luta interna. Aquela luta interna. Aquela casa grande lá do meu pai, onde eu dei meus primeiros passos, né? Um terreno muito grande, aquele rico terreno, aquele poço. E lá no fundo, aquele arvoredo bem grande. E quando eu vi, eu me dei por conta, eu estava lá naquele arvoredo, lá no fundo. Eu saí dali do meio deles, sem perceber que jeito eu fui para lá, eu não sei, fui caminhando, como eu disse, parece que eu fui abduzido, me levado para lá, sabe? E lá eu perguntava, eu estava caminhando no meio do arvoredo assim, perguntando para mim mesmo, bebo ou não bebo? Para a surpresa minha, eu naquela dúvida, quando eu vi uma mão humana assim, 5 dedos, muito macia, uma mão assim, não dá para explicar a delicadeza daquela mão, que fez assim no meu rosto e saiu aqui para trás assim, ó. Eu senti a ponta do dedo saindo para trás aqui assim. E eu fechei os olhos, eu cheguei a encolher os meus pés no ar assim, eu fiquei me deliciando com aquele momento tão, sabe, gostoso, inexplicável. Aí eu pensei assim, quando eu tô assim, eu pensei, mas da onde essa mão? Eu tô sozinho no arvoredo.
E eu olhei rápido assim, e eu vi um galho de laranjeira que havia esticado até onde eu estava, assim. Aquela mão estava na ponta de um galho de laranjeira. Sim. Eu vi o barulho das folhas, quando fizeram vuf, e voltaram pro lugar, sabe? Aí nesse momento, eu vi, Deus, é Jesus. E aí eu caí de joelho. Caí de joelho em terra ali, chorei, eu me lembro que eu chorei uns 15 minutos. E aí me aliviei. E naquele meu choro, eu pedi, vi que era Deus que estava ali, foi visto, eu vi a folha de laranjeira vir me acariciar, esse é Deus. E pedi para ele, Senhor, não permita que eu recaia, que eu vou sempre estender a mão àquelas pessoas que sofrem com o problema da bebida. Porque isso está na literatura do A. Sempre que alguém estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão do A esteja ali. E para isso eu sou responsável. Isso foi escrito pelo Espírito Santo. E eu disse aquilo, e eu vou estender minha mão. E aquilo foi fantástico. Porque aí eu saí dali, eu chorei, me aliviei um pouquinho. Voltei lá pro local da festa, no terreiro. Voltei alegre. Nunca mais tive vontade de beber. Voltei lá com meus irmãos, com meus cunhados, cantamos, brincamos, todo mundo se admirando. O João Antônio está cantando, o João Antônio está alegre, você se soltou, né? E só eu sabia. Então ali foi meu primeiro contato com Jesus, com o meu poder superior, que é Jesus. E dali em diante, começaram a chegar lá na minha casa pessoas, casais, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Chegava minha mulher e dizia, olha, tem um casal aí na sala. Era para levar para a clínica, era para levar para o A, era para fazer abordagem. Enfim, para ver o que eu fazia. Eu tinha que... Porque Deus me capacitou, sabe? Eu não tinha experiência nem para isso. E Deus me capacitou. Deus me colocou as palavras. Eu fazia abordagem nas pessoas, às vezes pessoas de má índole, bêbados, às vezes até alcoolizados, e valentes. Então Deus dizia, não fala de ti. Sim. Não fala dele, fala de ti, que ele não vai ficar bravo contigo. Então eu chegava realmente nas pessoas e não dizia, tu tem que parar de beber porque tu tá bebendo demais, tá prejudicando tua família. Eu dizia, eu era um homem, senhor, que eu bebia muito, eu prejudiquei a minha mulher. Ele não podia ficar bravo comigo porque eu não estava falando dele, estava falando de mim. Testemunhando. Então, e ali eu comecei a aprender sozinho, Deus foi me ensinando. E carreguei muita gente para a clínica, até uma altura eu contei 88, eu cheguei a dar 2 viagens por dia a Lajeado. Cheguei de Lajeado às 2 da tarde, levei um de manhã, cheguei às 2 da tarde, cheguei e tinha outro casal na sala. Eu só fui no posto, abasteci e levei o outro. Eu ligava, naquela época só tinha o telefoninho preto aquele, né? Eu ligava, tem vaga ainda aí? Tem, então eu tô saindo com outro. E nem a gasolina eu cobrava deles, eu ia comer o Corcel, né? E a gasolina eu pagava, naquela época não tinha pedágio. E largava lá, eu assinava lá, baixa tudo. Até que um dia o diretor da clínica me chamou e disse, ó, João, tu tem que trazer um familiar para assinar baixa. Sabe? Todo mundo pode falecer, pode acontecer, tu vai te incomodar. Deus não livre acontecer uma coisa. Mas eu, muitos anos, eu assinava. E ele dizia, ó, se tu conhece o cara de lá e sabe que o cheque não tem problema, pode dizer que a gente dá 30 dias, 40 dias para eles, para pagar o tratamento. Seu João, eu fico imaginando, assim, as pessoas que sofrem, né, do alcoolismo, o quanto deve ser difícil para elas, uma luta, um combate, né, porque elas, eu imagino que elas começam a ver, assim, que elas estão perdendo o controle num determinado momento, né. A gente consegue ver. E que também não consegue sair daquilo ali. E também ver a tristeza dos familiares, né? Como o senhor mesmo relatou, que estava prejudicando a família, prejudicou o emprego. E às vezes a gente vê pessoas assim na sarjeta, nas ruas, atirado, né? Com problema do alcoolismo. Mas elas tiveram uma família, elas eram umas pessoas normais, que tinham seus empregos, tudo. Mas o vício foi, né? O alcoolismo foi tomando conta e a família, né? De repente não conseguiu mais ajudar aquela pessoa, Dói muito. Né? Dói, porque você vê que você está prejudicando aquelas pessoas que mais me amam. Sim. Elas que eu mais prejudicava. Aquela esposa, filho, pai, mãe. A gente percebia aquilo.
e faltava forças para sair. Aí entra o que a clínica conseguiu. Eu fui para lá, a clínica me deu Um apoio. o início, daí agora te agarra lá com os grupos de AA. Então, eu consegui, eu digo, parece mentira que eu vou conseguir voltar a ser aquela pessoa que eu era. Sim. Né? Então, hoje eu luto, tem um rapaz que está na mesma situação, tem um rapaz aí que está tentando e não consegue, vai dizer, seu João, não consigo, recair de novo, seu João. Eu, calma, nós vamos conseguir, vamos fazer isso. Então, a gente percebe e sofre muito. A gente diz assim, a família do alcoólatra sofre realmente, mas o alcoólatra sofre também. Quando ele percebe que ele está desperdiçando o seu talento, né, está desperdiçando a sua família, o seu trabalho, ele percebe e não consegue recuperar, parar e resolver o problema. E é próprio do alcoólatra a arrogância, a falta de humildade, né, para reconhecer, sempre ter aquela esperança de eu vou conseguir sozinho. Sim. Né? A hora que ele a hora consegue que eu quiser, a humildade eu paro, né? de admitir, Senhor, eu não vou conseguir sozinho. Aí começa a melhorar as coisas. Quando chega naquele ponto que ele perdeu as forças Ele começa a perder. Aí já está no fundo do poço. Uns conseguem admitir antes de perder tudo, né? E conseguem admitir, salvar algumas coisas do casamento, né? Eu digo sempre nas minhas palestras assim, ó, a vida do alcoólatra é uma antes e outra depois de uma enchente. Daquela enchente, a gente vê na parede onde ficou a marca d'água, então a pessoa vai ver o que salvou cadeira, salvou uma coisa que ainda dá para aproveitar, né? Assim é a vida do alcoólatra. Depois que para de beber, é que a gente vai ver o que salvou, o que sobrou daquele casamento, se ainda sobrou emprego, se ainda sobrou alguns filhos que ainda com amor, que os filhos sofrem, mas ajudam. E o que eu digo sempre, quem não abandona o dependente do álcool, todo mundo abandona. É o pai, é o irmão, a irmã, a esposa, os filhos, lutam, mas terminam desistindo. A única que não larga nunca, que vai até largar o caixão no cemitério, é a mãe. Essa eu não vi uma mãe abandonar um filho. Já vi pai abandonar, já vi filho abandonar, vi todo tipo de abandono. Agora, uma mãe, eu não vi uma mãe dizer, não quero mais saber de ti. Então, quando eu digo para eles, como eu disse agora para esse rapaz, tu não tem mais mãe? Não tem. Então, tu te agarra porque era a única que poderia te ajudar. Tu vai ter que lutar bastante, porque a mãe não abandona. E esse não tem mais a mãe, então a luta dele vai ser árdua e difícil, mas ele vai conseguir. É verdade, em nome de Jesus, né? Com fé, em nome de buscando Jesus. em Deus, Deus sempre vai estender a mão para nós, né? Como diz esse versículo, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, né? Então o Senhor, ele está sempre com seus braços abertos para nos acolher naqueles momentos de dificuldade, e o Senhor, ele vem nos socorrer. Nós precisamos clamar, como o seu João aqui falou muito bem. A gente precisa ter a humildade de admitir, de reconhecer aquela dependência de Deus, né? Se eu não consigo, por mim mesmo não posso e preciso de ti. É nesses momentos, né, que Deus vem, como o seu João relatou essa experiência, né? Que quando nós estamos ali naquele momento de fraqueza, o Senhor vem para nos socorrer, para nos sustentar. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.